A diferença entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Então vamos para a segunda parte do vídeo, para a segunda parte aqui das nossas investigações aqui do nosso estudo sobre a origem do que os professores de hebraico hoje em dia defendem como hebraico bíblico e o hebraico moderno. Então na primeira parte eu já falei um pouquinho sobre esse site que a gente está usando como referência para ir atrás de mais informações, coisa que, como você pode ver, é bem fácil de arrumar informação pela própria internet. Toda a informação que eu trago aqui você encontra facilmente em sites que estão disponíveis e por pesquisa simples, não foi nenhum tipo de material de difícil acesso. Uma simples curiosidade ou o fato de você querer buscar mais informações sobre alguns detalhes já consegue ampliar a sua visão sobre os argumentos e principalmente esses pontos, essas lacunas que precisam ser respondidas para que os argumentos embasados tenham um fundamento. Sendo que a gente pode ver que existem algumas brechas nessas explicações e é justamente essa parte que eu queria que você desse uma pequena atenção, até aprofundasse suas pesquisas depois, aprofundasse mais sobre esses assuntos, porque não tem como dar 100% de garantia para o que é falado, porque quem trabalha com instrução, quem passou por uma faculdade, estudou pedagogia, fez a parte de licenciatura, sabe que infelizmente o professor ele tem que se basear em algumas referências. Ele tem que ter de onde buscar informação e tem que ter alguém para legislar essa informação, né? Para bater uma tela e falar isso e acabou. E é justamente essa parte que a gente vai buscar hoje. Quem foi que determinou? Quem foi que determinou? Quem bateu o martelo? Quem começou do zero as regras para um professor de hebraico ou professor de qualquer outro idioma chegar para você e bater o martelo? É assim e acabou. Para ter essa autoridade para falar isso. Já que o mundo não nasceu com faculdade, o mundo nasceu com universidade, teve que ter um começo, né, para se organizar, para ter esse material organizado de forma que todo mundo possa usar como referência, ser base, é justamente isso que a gente vai explorar um pouquinho agora. Se você está pegando esse vídeo agora pela primeira vez, eu recomendo que você assista a primeira parte para você entender, porque eu não vou entrar em alguns assuntos aqui que já foram respondidos e explicados lá no vídeo na primeira parte. Então vamos para a segunda parte, que é a parte que eu comentei, que a gente falaria um pouquinho sobre quem foi esse cara aqui muito importante para o surgimento do hebraico moderno, né? Esse carinha aqui, se você jogar o nome dele no Google, você vai encontrar muitas informações sobre ele. Mas eu preferi pegar duas com a fonte boa, com uma boa referência para a gente usar para fazer algumas perguntas e investigar algumas coisas, algumas informações que tem aqui, para a gente ir um pouquinho mais atrás de informação. Então, ele comenta aqui lá para o século XIX e XX é que o hebraico, no caso, ressuscitou, para o hebraico moderno, né? Ressuscitou, sendo reconstruído, a partir do hebraico bíblico. A minha questão, o meu questionamento da outra parte foi o seguinte: esse hebraico bíblico que ele teve acesso para fazer essa reconstrução, para ele ressuscitar, de onde veio esse hebraico bíblico? Como foi que ele teve acesso a esse hebraico bíblico? Que hebraico bíblico foi esse que ele teve acesso para reconstruir alguma coisa, para ressuscitar? Já que, né, como foi falado, a língua estava morta, né? Ela não existia, que a língua estava morta. Então, como foi que ele teve acesso ao hebraico bíblico? E foram duas questões que ficaram bem na minha cabeça e eu resolvi dar uma pesquisada, como eu falei aqui, bem superficial, que qualquer pessoa pode encontrar aqui na internet, e é o que eu pretendo usar agora aqui como base nessa parte da explicação. Então, começando pelo Yehudá ou Yehuda ben Eliezer, vamos atrás das informações dele. E numa pesquisa aqui pela internet eu achei uma referência muito boa aqui no site da Confederação Israelita do Brasil. É um site de referência, né? Um site que você pode contar com informações seguras. E ele conta aqui um pouquinho da história dele. Então vamos à história aqui
do Eliezer. Considerado o pai da língua hebraica moderna. É interessante você prestar bastante atenção nessa questão aqui, viu? O pai, como ele é considerado. Aqui onde ele nasceu, os pais deles, foi educado em uma yeshiva, um sistema religioso, onde recebeu os preceitos do judaísmo ortodoxo. Eu não vou entrar nesse assunto aqui da classificação do judaísmo, pode ser que fique para um próximo vídeo, mas eu já recomendo que você pesquise para entender um pouquinho mais sobre essas vertentes, vamos dizer assim, do judaísmo. E no qual, sobre qual preceito, né, ele foi criado. E tomou contato com o hebraico, então considerado apenas como a língua sagrada do povo judeu. Tomou contato com o hebraico, né, através dos preceitos, não tem dizendo assim como foi esse contato, tipo de livro, tipo de instrução, se foram livros técnicos, livros eruditos, livros religiosos, não tem dizendo, não dá essa referência. No fim da adolescência conheceu os ideais do sionismo, outra coisa interessante para você pesquisar, os ideais do sionismo. Aos 17 anos deixou a vida religiosa e passou a atuar no movimento sionista. Presta atenção no rumo que ele optou por seguir, são as coisas que você tem que pesquisar, sionismo e a parte dos judeus ortodoxos. Mudou seu sobrenome, para no caso esse aqui, Ben Yehuda, e passou a trabalhar em prol do restabelecimento de um lar na antiga terra de Israel e da união do povo judeu pelo uso do mesmo idioma. Ou seja, ele não morava lá, não nasceu lá, na terra de Israel, não nasceu, não foi criado, não estudou, mas por ter contato com o hebraico, ele teve esse sonho, essa vontade, né, de voltar para lá e reunir o povo, então todo mundo por causa do mesmo idioma. Até aí ficou bem claro. Em 1881, a gente vê que também não está tão longe essa data, já casado, mudou-se para Jerusalém. Poucos anos depois, ajudou a fundar duas organizações, a Renascimento de Israel e a Linguagem Clara Simples, com o objetivo de estimular o ensino e o uso do hebraico entre os imigrantes judeus que começavam a chegar à terra de Israel. Então, ou seja, ele criou um sistema para que as pessoas fossem estimuladas, né, a aprender o hebraico. Lembrando que aqui não foi colocado, né, mas deveria ter colocado aqui hebraico moderno, não tem nada a ver com o bíblico, né, pelo que ficou bem claro aqui. E no caso foi o que ele vinha organizando. Também participou da fundação do primeiro jornal em hebraico da região, né, hebraico moderno da região. Foi na atividade de repórter editor que começou a modernizar o idioma. Modernizar, ou seja, foi nesse processo que ele começou já a mudar as informações para a forma que ele achava mais viável na época, cuja maioria dos termos remontava às épocas bíblicas. Então, no caso, ele não poderia usar os mesmos termos, né, para escrever seu jornal, para falar suas coisas, então ele tinha que procurar outras palavras, não podia ficar preso, como a gente estudou na primeira parte, com relação à linguagem literária ou à linguagem erudito, ele tinha que modernizar para poder colocar no jornal dele. Várias palavras e conceitos de outras línguas, como o árabe, o russo, o ite, o inglês e idiomas latinos foram incorporados ao hebraico. Então é uma coisa bem interessante você perceber essa influência. Mas vamos pensar que foi só no moderno, ele não mexeu no bíblico, não mexeu no arcaico, né? Ele está tudo lá guardadinho bonitinho. Vamos pensar que ele colocou isso só no moderno. O Ben também foi um dos criadores do Conselho da Língua Hebraica. Importante você saber disso, né? Que existia um conselho para definir questões sobre a língua. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Como eu falei, quem é que bate o martelo quando você estuda um idioma? Quem é que diz, é assim, a gramática é assim, a palavra você escreve assim, o significado é assim. Quem é que determina isso? É os céus? É o Criador? São seus apóstolos, seus discípulos, seus profetas? Será que são eles que defendem isso, que ditam essas regras? Pelo que dá para ver aqui, não, né? Que antecedeu a Academia de Língua Hebraica. Então foi um processo, começou como um conselho, mas para frente virou uma academia. A gente vai falar sobre isso também. E publicou o primeiro dicionário do hebraico moderno e antigo. Foi um dos pioneiros do desenvolvimento do alfabeto hebraico em letra cursiva. Então, para você ver que o próprio cara que organizou
um dicionário, ele não era formado em letras, ele não tinha faculdade de linguística. Então, para você ver como isso, como remoto, né, o começo da organização de um idioma. Então, ele não era formado em letras, não tinha especialidade nesse assunto, mas gostava do tema, pesquisava e assim ele conseguiu até, né, criar um conselho, mesmo sem ser da área de linguística, ou professor, ou graduado em letras, esse tipo de coisa, que depois virou uma academia. É esse processo que você precisa entender quando um professor diz para você que a regra é essa, a gramática é essa, funciona assim, a ortografia é assim. Aí vocês perguntam, tá, mas quem definiu, quem disse que era assim, quem bateu o martelo, quem criou essas regras? Então, no caso, na época foi o Conselho da Língua Hebraica e no caso depois, hoje, até os dias atuais, quem determina é a Academia de Língua Hebraica, que eu acho que não deve ter lá nas suas cadeiras, entre seus membros, profetas ou pessoas que sejam inspiradas pelo Criador para definir, né, o que as palavras dele quer dizer, já que, como a gente leu na outra aula, é uma língua sagrada, né? São palavras que não deveriam obedecer às regras do mundo, né? Como diz aqui, mas eles é que determinam tradução e a questão principalmente da letra cursiva, que é um pequeno problema que acontece aqui, muitos professores de hebraico quebra-cabeça quando são questionados sobre esse assunto. Só que eu vou até te mostrar um vídeo falando sobre esse caso aqui de um professor de hebraico, mas antes deixa eu explicar para você essa questão aqui, ó, que já respondendo a primeira pergunta que a gente começou esse vídeo. Então, quem é que define? Quem é que bate o martelo? Quem é que dá as regras? Quem é que manda no professor quando ele precisa ensinar alguma coisa? Então, é essa regra aqui. Então, a Academia de Língua Hebraica, né, que já variou do Conselho, ela até hoje existe. A Academia de Língua Hebraica é a Fundação Suprema para a Ciência da Língua Hebraica, fundada pelo governo de Israel em 1953, você pode ver que não é uma data tão longe assim. A academia é responsável pela criação de novas palavras em hebraico, de modo a adaptar-se às mudanças da própria sociedade contemporânea. Agora, olha essa parte. É a outorgar da academia a última palavra no que diz respeito a assuntos relacionados com ortografia e gramática da língua hebraica. Então, se essa academia aqui, por algum acaso, mudar alguma regra, aquele professor é obrigado a ensinar essa nova regra, independente se ele acha que a mudança veio dos céus ou veio dos homens, não importa. Ele tem que mudar porque quem manda nele, quem manda nas regras é a academia. A organização antecedente da academia chamava-se Conselho da Língua Hebraica, que era ativo já antes da criação do Estado de Israel. Você lembra, né, quem foi que formou o conselho? Quem foi que criou o conselho? Aqui quem foi que criou o conselho? Também foi um dos criadores do Conselho da Língua Hebraica. Então, ou seja, ele participou dessa organização, do conselho, que obviamente depois evoluiu para a academia, que é o que existe até hoje. Como é que se aplica a nós que vivemos no Brasil? No Brasil nós temos o quê? A Academia Brasileira de Letras, é ela que manda e desmanda na forma como a gente pronuncia nosso idioma. Aí até aqui no próprio site da Wikipédia falando sobre a associação, né, sobre a academia, eu achei algumas coisas interessantes para você dar uma pesquisada a mais sobre esse assunto para você entender isso. Aqui diz a Academia Brasileira de Letras, ela é uma instituição literária brasileira fundada pelos escritores. Ou seja, a academia não foi criada por letreiros, por letristas, por pessoas da área, professores, não, foi criada por escritores. E mesmo assim ela tem qual objetivo? O cultivo da língua portuguesa e da literatura brasileira. Até aí tudo bem, vamos pensar que por escreverem, né, por serem os praticantes da língua, por defenderem, criarem texto, aquela coisa toda, então vamos dar esse mérito a eles para a criação desse conselho. Mas ao que vem depois, é-lhe reconhecido o mérito por esforços históricos em prol da unificação do idioma, do português brasileiro e do português europeu. Então, se por exemplo, eu pegar a palavra aqui idioma, se a palavra idioma lá na Europa tiver um outro sentido, um outro acento, uma outra fonética, alguma possibilidade de ser diferente, a academia, ela pode mudar
essa palavra, pode mudar seu sentido, seu significado, sua ortografia, sua regra gramatical, ela pode mudar tudo, porque ela é independente. Então ela não vai obedecer nem se tiver uma visão religiosa sobre o assunto. Se você mudar uma letra, o que isso causaria nesse sentido. Nomeadamente, teve um papel importante no Acordo Ortográfico de 1945. Esses acordos que eles definem essas mudanças, seja de escrita, seja de gramática, pronúncia, acento e por aí vai. Conseguido em conjunto com a Academia das Ciências de Lisboa. Então, para você ver como uma acaba causando uma interferência na outra. Assim como foi, de novo, interlocutora quanto ao ainda polêmico Acordo Ortográfico de 1990. Para quem não conhece, é bom dar uma pesquisada até para a gente entender um pouquinho melhor nosso próprio idioma, para perceber como essas mudanças, inclusive, acontecem até aqui dentro da casa da gente, dentro do nosso idioma. A instituição é responsável pela edição de obras de grande valor histórico e literário, que eu acho que deveria ser a única competência dela, e atribui diversos prêmios literários, também por ser feito por escritores, né, nada mais justo. A ABL remota ao final do século XIX, quando escritores intelectuais brasileiros, fique bem claro, escritores intelectuais, desejaram criar uma academia nacional nos moldes da Academia Francesa. Também é bom você saber o que era essa Academia Francesa, o que ela defendia, né, a questão de todo o processo, como ela foi criada e para que ela foi criada. Esta tem 40 cadeiras ocupadas por 40 membros efetivos perpétuos. No mínimo, 25 devem morar na cidade que cedia a academia, no Rio de Janeiro. Então, para você ver a questão, por exemplo, se uma palavra nasce no Rio ou ela sofre uma influência pelos praticantes do Rio de Janeiro, então isso pode ser altamente influenciado na sua definição ortográfica, de significado, quando, até se for necessário, né, haver algum acordo, alguma correção, acrescentar no dicionário, reconhecer gramaticalmente aquela palavra. Infelizmente, ela pode até, nesse caso, sofrer algum tipo de interferência. Pode ver que a maioria é do Rio. Então, corre essa, não estou falando que acontece, mas corre essa possibilidade de sempre ter essa influência. Então, para você ver como não dá para confiar 100% no que vem das academias, seja a Brasileira de Letras, seja a Academia da Língua Hebraica, seja o Conselho da Língua Hebraica. Eles, infelizmente, têm essas brechas. Então, ainda mais quando você mexe num assunto com palavras religiosas, que não interferem tanto assim na questão que eles usam para generalizar, a questão de comércio, língua falada, dia a dia. Então, é meio duvidoso você crer 100% que essas mudanças, essas explicações, né, que são regidas e determinadas pelas academias, ela realmente tenha 100% de isenção. E até você crer realmente que essas mudanças de leitura, de interpretação, de tradução, de transliteração foram regidas pelo Criador, né? É meio difícil você acreditar que aqui existe alguma influência. Se você for pesquisar, que eu não pretendo fazer isso aqui, mas se você for pesquisar os membros das cadeiras, até os que estão lá hoje em dia e até os que já passaram, você vai ver que parece que tem alguns ali que praticavam algumas coisas, participavam de algumas organizações que não são bem aconselháveis pelo Criador. Então eu acho que crer cegamente pelo que vem por aqui não é uma coisa muito segura, nem daqui, nem dessa, nem de nenhuma outra. Até porque, né, quando o mundo foi criado não existia, né, academia de língua nenhuma. Então fica difícil eu aceitar que um professor chegue para mim e bata o martelo com as regras deles, com a regra criada em academia por pessoas que infelizmente não são inspiradas pelo nosso Criador. Então eu particularmente não consigo aceitar, não consigo entender, não aceito esses martelos que eles batem com relação a essas regras para defender a forma como eles transliteram ou como eles classificam as palavras. Ao morrer aos 64 anos em Jerusalém, o Ben já tinha visto seu sonho tornar-se realidade. O crescimento da comunidade judaica na antiga terra de Israel unida pelo uso do idioma hebraico remodelado e moderno, vamos dizer assim, que continua a ser atualizado, ou seja, ele não parou. Ele continua lá, continua evoluindo, né, através da academia, que é quem bate o martelo. A hora que ela quiser mudar alguma palavra, quiser adaptar, quiser mudar um ponto, mudar uma fonética, alguma coisa, um fonema, ele muda. Ele tem autoridade para isso e o professor vai ter que, infelizmente, fazer, porque ele é mandado por isso aqui, né? A academia manda nele, porque a academia determina as regras que ele ensina.